Boa tarde, hoje segunda-feira, 28 de abril de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Policial é morto após reagir a assalto em padaria em Natal. Potiguar é morta na guerra contra o tráfico no Rio de Janeiro. Prazo para a declaração do imposto de renda termina nesta semana. O Ministério Público ajuiza mais uma ação contra Rosalba. Heraldo Paiva, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. O policial foi morto após reagir a assalto em padaria no bairro de Petrópolis, em Natal. Veja as imagens do circuito interno do estabelecimento. O policial civil Ilfran André Tavares de Araújo, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelos 2 tiros que sofreu na cabeça na noite de ontem e acabou morrendo no Hospital Valfredo Gugel. O agente da Polícia Civil estava dentro de uma padaria no bairro de Petrópolis quando 2 homens armados invadiram o local. O agente estava dentro da padaria e teria reagido ao pensar que se tratava de apenas um ladrão. Houve uma luta corporal entre o agente e um dos bandidos. Com isso, outro criminoso teria se aproximado dele e atirado 2 vezes na cabeça da vítima. Depois disso, os 2 criminosos fugiram imediatamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e socorreu o policial Ilfran. Ele foi levado para o Hospital Valfredo Gugel em estado gravíssimo. Após algumas horas na unidade, o policial acabou morrendo. A ação dos assaltantes dentro da padaria foi filmada pelo sistema de câmeras do estabelecimento e agora a polícia já trabalha para identificá-los. Desde a noite de ontem, a Polícia Militar também realiza diligências para encontrar os suspeitos. Arlinda Bezerra de Assis, conhecida como Dona Dalva, natural do Rio Grande do Norte, foi morta no início da noite de ontem após ser baleada na favela Nova Brasília, no Complexo Alemão, no Rio de Janeiro. A mulher tinha 71 anos e foi baleada na barriga, na localidade conhecida como Largo da Vivi. A vítima foi socorrida por um motorista de Kombi e chegou a dizer que tinha sido ferida por uma bala perdida. A idosa foi levada para a unidade de pronto atendimento, UPA, do Alemão, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Dona Dalva morava no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. Ela foi baleada quando tentava proteger um neto de 10 anos que estava na rua no momento do tiroteio entre bandidos e policiais cariocas. Olha, na semana passada a vítima foi um dançarino da TV Globo. Nesta semana, a guerra da polícia carioca contra os traficantes resultou na morte de Dona Dalva, natural do Rio Grande do Norte. Arlinda Bezerra de Assis foi mais uma vítima da guerra civil que está sendo travada em várias comunidades do Rio de Janeiro neste momento. Um fato lamentável. O projeto das UPPs, Unidades de Polícias Pacificadoras, mais de 50 já espalhadas pelo Rio de Janeiro, passa por um momento difícil. As comunidades têm se revoltado intensamente contra a atuação de parte da polícia. Muitas destas comunidades veem a polícia como inimiga e não como uma instituição que está lá para ajudar, para proteger. Os traficantes apostam na confusão e têm sido cada vez mais ousados em ataques violentos às instalações das UPPs. O programa foi imposto por organismos internacionais e também pela polícia do país para garantir mais segurança nos eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A menos de 50 dias da Copa da FIFA, as comunidades do Rio estão em pé de guerra e as forças de segurança do país não sabem como lidar com mais esta guerra civil. Não adianta ocupar as comunidades do Rio de Janeiro apenas com a força militar. O cidadão de qualquer lugar deste país, aqui do Rio Grande do Norte também, quer mais educação, saúde, limpeza urbana, saneamento, transporte coletivo de qualidade. Sem os serviços básicos, a UPP não passa de um mero posto policial. Em algumas situações já comprovadas, como o caso do Amarildo, na Rocinha, a UPP se transforma em centro de tortura. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a revista Veja destaca aqui na sua capa: se puxar mais, rasga. É o cabo de guerra do PT entre os seguidores de Dilma
e os de Lula, que ameaça a reeleição mais do que os candidatos da oposição, é o que diz a Veja. A revista Época traz na sua manchete principal o novo vício. O novo cigarro eletrônico pode ajudar a parar de fumar? Ou é tão letal quanto o outro? São as perguntas da revista Época. Carta Capital, diz aqui na manchete principal, trabalho assediado. Na iminência da festa, crescem assustadoramente as denúncias dos abusos patronais. É o destaque de Carta Capital. Isto é, traz aqui na sua manchete principal, a explosão dos concursos. Os empregos públicos seduzem a classe média. Salários que podem ultrapassar R$20 mil. Estabilidade do emprego e planos de carreira atraem cada vez mais universitários e recém-formados. Mais de 12 milhões de brasileiros correm para disputar uma das 300 mil vagas que serão abertas até o final de 2015, destaque da Isto É. E nesta segunda-feira, 28 de abril, o portal de notícias No Minuto destaca: prazo para partidos apresentarem prestação de contas de 2013 acaba em 30 de abril. Cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar as contas dos partidos e a escrituração contábil e patrimonial para averiguar a correta regularidade das contas, dos registros contábeis e da aplicação dos recursos. Também é destaque no Minuto: obras do Complexo Viário Natal serão entregues no dia 31 de maio. Esta é a data que a Prefeitura está se estabelecendo. As obras estão com 85% dos serviços já concluídos, incluem a construção de 6 túneis, 2 passarelas e 2 viadutos, sendo um estaiado. Também destaque no Minuto: delegado-geral designa uma comissão de delegados para investigar a morte do policial civil, como a gente viu aí nas imagens da padaria. A comissão será presidida pela delegada Rossana Pinheiro e auxiliada pelos delegados Franca Albuquerque e Erlânio Cruz. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, um trânsito melhor também se faz com respeito ao ciclista. Gentileza é obedecer à sinalização vertical e horizontal. Dar a vez e ficar atento ao espaço das bicicletas, porque todos têm direito a trafegar com segurança. Ao motorista, o Código de Trânsito recomenda a distância de 1,5 metro entre o ciclista e o seu carro, ao longo do meio-fio. Ao ciclista, todo cuidado é pouco para não invadir a área de tráfego do carro. Com gentileza, ciclistas e motoristas podem conviver em perfeita harmonia. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado e também do Detran do Rio Grande do Norte. Mais gentileza, menos acidentes, por um trânsito melhor. Veja a seguir: prazo para a declaração do imposto de renda termina na quarta-feira, hein? O Ministério Público ajuiza mais uma ação contra Rosalba. Eu volto em instantes com a RN Acontece. O Ministério Público Estadual ajuizou pela 4ª vez uma ação de improbidade administrativa contra a governadora do estado, Rosalba Ciarline. Ela está sendo denunciada por desvio de R$11 milhões dos cofres públicos. Veja na reportagem. A ação de improbidade administrativa contra a governadora Rosalba Ciarline é resultado do inquérito que investigou a legalidade do contrato da empresa Marca para administrar o Hospital da Mulher em Mossoró. Segundo o Ministério Público, a licitação para terceirizar a administração do hospital aconteceu completamente dentro da ilegalidade. Até mesmo o estado de calamidade na saúde, decretado na época, faria parte da farsa. É criado uma emergência fictícia, uma situação fictícia, é levado depois isso aí como uma necessidade de contratação emergencial de alguma entidade, de alguma instituição, e então essa instituição já estava previamente escolhida, que era a Marca. Além da governadora Rosalba Ciarline, outros 25 réus são citados na ação, entre pessoas físicas e jurídicas. A organização Salute Vida, com diversos processos por todo o país, seria a grande articuladora do crime. A empresa Marca, por exemplo, pertencia ao grupo Salute Vita. Ambos já haviam sido citados no processo aberto pela Operação Asepsia, que investigou contratos do município.
As mesmas provas recolhidas na época serviram para o processo atual. Levantamentos do Tribunal de Contas revelam 11.800.000 reais de prejuízo efetivo para o erário. Esta foi a 4ª ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra Rosalba Ciarline. A assessoria do governo divulgou nota à imprensa dizendo que a governadora Rosalba Ciarline recebeu a ação com tranquilidade. De acordo com a nota do governo, Rosalba lembra que nunca cometeu ato de improbidade com dinheiro público e que foi a primeira pessoa a determinar a suspensão do contrato e a abertura de uma investigação do caso para apurar se houve algum tipo de irregularidade no Hospital da Mulher. Olha, para não acabar com Carla de Souza, a governadora Rosalba só tem uma coisa a fazer: desistir da reeleição e chamar as instituições para promover um amplo pacto em favor da governabilidade. E assim, desta forma, defender suas principais obras e ter as condições de encerrar seu governo com dignidade. Não dá para pensar em reeleição com tantas ações e pedidos de afastamento do governo, pedido de impeachment na Assembleia Legislativa. Estamos estacionados numa encruzilhada institucional. A governadora Rosalba ainda tem a chance, a oportunidade de promover o diálogo institucional para pôr um fim de forma digna ao seu governo. Basta ela querer. A transição para o futuro governo, seja de quem for, a meu ver, deve começar antes das eleições deste ano, pelo bem do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar concluiu mais um curso de preparação para a Copa do Mundo. Mais de 30 policiais participaram da especialização. A reportagem é de Milena Pontes. Na manhã desta segunda, a Polícia Militar do Estado concluiu o curso de operação de polícia de choque no quartel do Comando Geral. O curso faz parte da preparação para a Copa do Mundo e visa o controle de distúrbios civis. O objetivo principal é preparar o policial militar para as ações de controle de distúrbios civis, operadores de policiamento de choque. O curso teve duração de 45 dias e contou com a participação no corpo discente de integrantes de outras instituições, como fuzileiros navais, agentes penitenciários e policiais militares dos estados do Piauí, Amapá, Pará e Distrito Federal. Durante o encerramento, os policiais demonstraram como agir na dispersão de tumultos. A administração com relação às técnicas, na utilização de equipamentos, escudos, equipamentos, armamento não letal, gás lacrimogênio e outros equipamentos necessários para as ações de choque. Olha, não perca o prazo, hein? O prazo para a declaração do imposto de renda se encerra nesta semana, quarta-feira. E a multa para quem perder o prazo é de, no mínimo, R$ 165. Veja na reportagem. Faltam apenas 3 dias para encerrar o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Diógenes tem muita gente deixando para a última hora. Um levantamento nacional apontou que apenas 52% das declarações esperadas para este ano já foram apresentadas. No Rio Grande do Norte, a Receita espera receber até 270 mil declarações. Lembrando que neste ano está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda quem recebeu um valor superior a R$ 25.661,70. Também é obrigado a apresentar a declaração quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte com valor superior a R$ 40 mil. Quem não declarar o imposto de renda dentro do prazo paga uma multa de 1% do valor devido, sendo que essa multa é no mínimo de R$ 165,74. Rayane Guedes para o RN Acontece. É isso aí, a repórter Rayane Guedes deu o recado. Em quarta-feira termina o prazo, não tem choro nem vela. E quem ainda está com alguma dúvida, o conselho dos especialistas é que entrega a declaração, porque depois você pode retificar, declarações retificadoras. O importante é não perder o prazo. E até a sexta-feira passada, o balanço era que apenas não, 60% dos contribuintes, mas 40% ainda estão
em dívida com o Leão, né? Precisa declarar o imposto de renda pessoa física até quarta-feira. Então vamos acompanhar. Todo mundo deixa, muita gente deixa para a última hora, né? Aquela velha história do brasileiro. No próximo bloco, a aliança com o PT, com o PSD, para a eleição deste ano avança. Petistas aprovam a resolução e apoiam Robson Faria para o governo. Eu vou entrevistar Heraldo Paiva, presidente estadual do PT. Eu volto em instantes, o RN Acontece. A partir de agora, Robson Faria não é mais pré-candidato ao governo apenas do PSD, o partido que o vice-governador dirige aqui no estado. Robson também é pré-candidato do PT, Partido dos Trabalhadores. Os petistas aprovaram, no sábado passado, uma resolução em âmbito estadual, sinalizando aí a candidatura de Robson para o governo. Meu convidado hoje é o presidente estadual do PT, Heraldo Paiva. Agora é para valer a aliança ou já podemos considerar isso? Tem as convenções ainda para poder confirmar as candidaturas. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores da Band, do RN Acontece. Sempre foi para valer, né? No fundo, nós estamos cumprindo um calendário interno do PT. Nós temos todo um processo interno de discussão onde nós apresentamos para a militância, delegados, delegadas, para escolher os seus candidatos e candidatas, e agora nós estamos no período da tática eleitoral. Então nós definimos a nossa tática com a pré-candidatura de Fátima ao Senado e a pré-candidatura de Robson ao governo, né? Como bem você disse, a pré-candidatura de Robson deixou de ser apenas do PSD, passou a ser uma pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores. Então, nós estamos trabalhando com esse cenário e as coisas estão caminhando muito bem. Para que o nosso telespectador entenda um pouco mais, vocês estavam na fase do namoro, né? Mão na mão, aquela coisa toda tal, e agora há pelo menos uma data para o compromisso do casório, que vai ser na convenção, é isso? Estamos noivos, noivos. Falta só o dia do casamento, que é a convenção e o encontro estadual. Agora, para que o casamento realmente ocorra, nas convenções partidárias de junho, existe a questão da chapa proporcional. Como é que vocês resolveram esse imbróglio? Da nossa parte, do Partido dos Trabalhadores, da direção estadual do PT, com a direção estadual do PSD, nunca houve grandes divergências. Desde o primeiro momento, desde final de 2012, quando nós, do Partido dos Trabalhadores, definimos o que nós queríamos fazer, já agora em 2014, nós já tínhamos encaminhamentos, né? Nós entendemos que tem uma... Desde 2012? Desde 2012. Se você pegar as nossas resoluções, você vai ver que a gente trabalha com essa tática eleitoral de novos nomes, de novas referências do partido desde o final de 2012. Então, isso é uma construção que vem passando. Às vezes mas naquela ocasião o PT queria uma aliança com o PMDB. Se criou, não para estadual, não para na proporcional, né? Então, essa é a discussão que a gente vai trabalhando. Naquele período, o que é que nós dizíamos ali? Iríamos discutir com os partidos que compõem a base do governo Dilma e que não estão na base do governo Rosalba, que não estavam, na época, na base do governo Rosalba. Então, assim, isso é uma questão resolvida internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, junto da direção estadual do PT, com a direção estadual do PSD, que nós iremos trabalhar, né, a chapa proporcional federal, a chapa proporcional estadual, a candidatura de Fátima ao Senado, né? Volto a dizer que Fátima é uma candidata para ajudar a tirar o Estado da situação que vive hoje, né? Não é uma candidata para se aposentar, né? Nós temos que acabar com a ideia de que o Senado é espaço de aposentadoria, né? De ex-governadores, de ex-governadoras que vão para lá para se aposentar. Nós estamos apresentando o nome de Fátima porque é uma companheira, uma militante, tem contribuído com o nosso Estado. Então, é bom ressaltar que a condição dela ainda é de pré-candidata. Pré-candidata, não, Fátima... Não podemos falar em candidatura, até quando a gente cita candidatura, são erros de linguagem aqui que a gente no dia a dia, mas todos eles são pré-candidatos, né? Tanto os nossos como os deles também estão vivendo um momento de pré-candidatura, né? Fátima, Robson... os outros candidatos da outra chapa, todo mundo agora é pré-candidato. Ninguém é candidato ainda, porque quem define as candidaturas são as convenções eleitorais. Mas o certo é que o PT está apresentando Fátima para o Senado da República. Agora, havia uma expectativa de composição do PSD com o PT, tanto para estadual como para federal. Pelo menos o desejo
de parlamentares do PSD. Como é que ficou essa questão? Vocês vão fazer chapas separadas para proporcionar? Ficou tudo resolvido do jeito que nós já dizíamos, nós do Partido dos Trabalhadores, né? Nós já tínhamos apresentado isso ao PSD, né, ao presidente estadual do PSD, né? Em nenhum momento o PT deixou dúvida o nosso objetivo, né? E em nenhum momento foi problema tanto para a direção estadual do PT como para a direção estadual do PSD. O que ocorreu, acho que foi algumas desinformações, né? Acho que a imprensa, a mídia local usou isso como se tivesse tido um problema entre o PT e o PSD, tanto que nas minhas entrevistas sempre dizia, não tem problema, eu não estou vendo problema. Mas não culpa, né? A imprensa por isso, porque as informações, são informações corretas, de que havia uma resistência do grupo de parlamentares ligados ao PSD de querer aliança em todos os níveis. É porque só foi divulgada uma parte, né? A parte que a gente dizia refletir e fazer a discussão que não havia problema, não teve a mesma ênfase. E qual é a outra parte? O que é que a outra parte defendia? A nossa parte? A nossa parte sempre foi que nós iríamos construir uma aliança, uma chapa proporcional do Partido dos Trabalhadores. Nós entendemos que hoje existe uma quantidade enorme de companheiras e companheiras que querem colocar o seu nome à disposição para serem candidatos a deputado estadual, e saindo numa coligação a gente diminui essa quantidade de nomes. Óbvio que dentro de uma tática eleitoral, quem trabalha nos partidos sabe como é feito essa discussão, nós tínhamos que apresentar dentro de uma coligação de chapa própria do Partido dos Trabalhadores para estadual. Então isso está resolvido, isso foi resolvido. Mas isso também foi amplamente divulgado, essa posição do PT de querer apenas a aliança para o governo e até admite agora a aliança na proporcional só para federal. Nós já fizemos esse debate. Se for olhar os nossos documentos de hoje, nós sempre fizemos isso, né? Nós não temos, nesse sentido, nunca houve problema com o PSD. O que pode ter acontecido, algum pré-candidato, né, que queria uma outra situação, e aí houve toda uma confusão, uma complicação. Então, quer dizer, nessa queda de braço, o PT venceu? Não teve nem vitorioso, nem derrotado, né? O que houve foi um diálogo franco, sincero e aberto do Partido dos Trabalhadores com o PSD, né, na construção de uma aliança, porque nós estamos num projeto muito maior, que é a aliança da pré-candidatura de Robson ao governo, da pré-candidatura de Fátima ao Senado. Isso é um olhar além da nossa pré-candidata à reeleição, a companheira Dilma Rousseff, que irá ser candidata à reeleição, que é candidata do PT, como também do PSD. E estamos muito tranquilos nesse debate, vamos fazer essa campanha, o Partido dos Trabalhadores, para a gente conseguir os resultados favoráveis. Eu não vou perder o gancho, você falou em Dilma, você faz parte da ala do Volta Lula ou da reeleição de Dilma? Não existe ala Volta Lula dentro do PT, né? Possibilidade zero de Lula ser candidato a presidente da República. Isso é uma definição já resolvida há 2 anos. Lula não quer, ele é um militante do partido, ele está para contribuir, né? Eu posso dizer que Lula é o apoiador, o eleitor número 1 de Dilma. Mas por que o Volta Lula é tão forte? Não sei, rapaz. Pelo menos na imprensa. Eu não sei, sinceramente, porque nunca houve esse debate dentro do PT, né? Nunca participei de vários debates nacionais, nunca vi nenhum dirigente do PT, nenhum ministro, nenhum dirigente nacional, nenhum presidente estadual, de diretório estadual, defendendo a candidatura do Volta Lula. E eu não sei por que inventaram isso, né? Até porque Lula faz questão de reafirmar que é a candidatura de Dilma. Se Lula tiver de voltar, não será em 2014, né? Pelo menos, é o que nós temos de consciência, que Lula não volta em 2014. Lula será um apoiador, um eleitor, um militante, né? Um defensor do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2014. E como é que o diretor estadual tem acompanhado, analisado as notícias de queda na popularidade da presidente neste momento, pré-convenção eleitoral? Nós temos que fazer, pesquisa é muito momentânea, né? As pesquisas vão acontecendo e nós temos que analisar com muita frieza e com muita consciência dos dados que estão acontecendo, mas a pesquisa ela reflete o momento, né? Caiu um pouco, mas mesmo caindo um pouco, ela ainda ganha no primeiro turno. Ela não perdeu a margem de segurança? Eu creio que eleição não existe margem de segurança, né? Eleição é um momento muito difícil. Nem se ganha e nem se perde antes do tempo. Eu gosto muito de futebol, Diógenes, né? Eu sou um apaixonado por futebol e eu sou daqueles que só termina
quando o juiz dá o apito final, né? E a eleição é do mesmo jeito. Eu já vi candidato que chegar no dia da eleição, 4 horas da tarde, fazer carreata, comemorando vitória, né? Aí soltando fósforo, quando apurou, perdeu. Então a eleição não é isso, não será uma eleição fácil, né? Nós iremos para a rua apresentando o que nós fizemos e dizendo que vamos fazer mais. É isso aí. Voltando um pouco só para a questão local, só para que o nosso telespectador acompanhe, ficou estabelecida a resolução do último sábado, a pré-candidatura de Robson para o governo, Fátima para o Senado, aliança na federal, né, para deputado federal, e chapas separadas para a Assembleia Legislativa. Com quem o PT está conversando para a chapa da Assembleia Legislativa? O PT está dialogando com vários partidos, né? Tivemos diálogos com muitos partidos. Alguns já definiram pela candidatura, no nosso caso, que irá disputar conosco, do deputado federal Henrique Alves. Nós iremos respeitar, nós não iremos procurar nenhum partido que já oficializou apoio a Henrique Alves. Isso é uma questão que eu não participo de nenhuma conversa com apoiadores ou de pessoas que estão já fechado o acordo. Essa fase para o PT já passou? Essa fase já passou, nós estamos dialogando, né? Conversamos com o PSD. O PT está preparado para a eleição de hoje. Nós estamos preparados para a disputa eleitoral 2014. Mas com quais partidos o PT ainda está conversando? Nós conversamos agora, porque não é só o PT, é o PT e o PSD também está fazendo esse diálogo. Mas nós estamos conversando com Solidariedade, nós conversamos com o PCdoB, né? O nosso pré-candidato Robson Farias está conversando com o PSDC, enfim, está conversando com alguns partidos, né? E vamos ver, tem alguns partidos que estão nesse diálogo, que ainda não oficializaram ainda o apoio à candidatura, no nosso caso aqui opositora. Nós vamos para o debate tranquilamente, o PT está preparado e não vai ter medo. Fátima e Robson, Diógenes, pode ficar tranquilo, só não serão candidatos do PT se eles não quiserem. Essa é a minha opinião. E eles querem? Querem, todos dois querem, sem sombra de dúvidas, né? Tanto Fátima como Robson, eles querem ser... Já passou aquela fase do medo, da dúvida? Não tem espaço para medo, né? Não tem espaço para medo, né? Tem espaço para disputa, tem espaço para o debate, tem espaço para coragem, para apresentar aquilo que nós achamos que é importante para o Rio Grande do Norte. A fase do medo, eu nunca passei por essa fase na eleição de 2014. A imprensa tem noticiado que, para a Assembleia Legislativa, o entendimento, a chapa proporcional seria PCdoB, Solidariedade e o PT. É isso mesmo? Não, acho que houve também um diálogo entre nós. Eu participei de uma conversa de Solidariedade com o PCdoB, mas não tem nada fechado. O PT trabalhou, o que está na nossa resolução hoje é trabalhar a ideia de uma chapa própria para estadual, né? Isso que nós estamos trabalhando. Essa é a discussão que foi apresentada pelos delegados e delegadas do PT e é a discussão que eu vou fazer e que eu vou defender dentro do PT. Eu sei que é bom perguntar a ele, né, essa pergunta, mas Mineiro é pré-candidato a deputado federal ou vai batalhar pela reeleição? Mineiro é pré-candidato a deputado estadual, candidato à reeleição. Né, ele já definiu isso, porque muito se especulou que ele poderia disputar tem uma discussão, a Câmara Federal. Né, mas todos nós que somos do Partido dos Trabalhadores, somos liderança, temos que estar preparados, né, para todos os cenários. Mas Mineiro já definiu a sua pré-candidatura a deputado estadual. Deputado estadual. E quais são os nomes, os prováveis nomes que o PT vai apresentar para tentar manter a cadeira de Fátima Bezerra lá em Brasília? Nós temos vários nomes, né? Eu acho que o partido tem que estar preparado, né, para fazer várias disputas, né? Tem vários nomes que estão colocados, né? Tem vários cenários que têm que ser avaliados, mas hoje nós temos mais de 40 nomes de pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Como cada um vai se posicionar, nós estamos construindo isso. O que você não apresentaria, não adiantaria alguns nomes, não? Qual é a vantagem, né? A vantagem é que todos nós estamos dispostos a ser candidato a deputado federal como a candidata a deputado estadual. Alguns mais decididos a ser federal, outros mais decididos a ser estadual, mas a grande maioria é disponível para contribuir com a campanha eleitoral e com o partido. Heraldo Paiva, esse locutor que vos fala, ele é vereador em São Gonçalo da Maranta. Você vai ser pré-candidato, pré-candidato a algum ou estadual ou federal esse ano? Eu estou à disposição do meu partido, né? Eu, como militante do meu partido, sempre estive à disposição do meu partido. Interessante, Diógenes, que em 2000 eu fui candidato a vereador pelo PT em São Gonçalo, sem nem candidato a prefeito, sem coligação, no intuito de contribuir com o meu partido. E hoje não é diferente. Estou à disposição do meu partido, se for a federal, se for a estadual,
Se não for para ser candidato, se o partido entender que eu devo coordenar a campanha, ajudar um outro pré-candidato, eu estou à disposição do meu partido. Nesse momento eu quero construir as nossas pré-candidaturas. Esse é o papel do militante e do presidente Heraldo. É isso aí, eu gostaria de agradecer a presença do presidente estadual do PT, Heraldo Paiva, aqui no nosso programa. Obrigado, Heraldo. Eu quem agradeço, Diógenes. A todos, uma boa tarde. Eu volto amanhã aqui com a RN Acontece. Vocês vão ficar agora com o Boa Tarde Cidadão. Hoje tem estreia aqui da Band, que é os donos da bola, né? Vocês vão acompanhar daqui a pouco, 12h15. Não percam na programação da Rede Bandeirantes. Eu volto amanhã. Tchau!